Foi? Então vamos lá. Vambora? Bora. Tá à vontade? Demais da conta. É, vai dormir, hein? Não, mas é. Bom, posso ir? Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cleiton Silva, sua voz do podcast Brasileiro Gringo. Nesse podcast você conhece, você descobre, você passa a fazer parte de histórias, vivências de brasileiros que decidiram, por vários motivos, saírem, se ancorarem em outros mares, bem diferentes daqueles que nós estamos acostumados. E hoje eu tenho o prazer de receber alguém aqui que não vive na região parisiense, também vive fora do Brasil, mais precisamente em Portugal. Pessoal, conheçam a Michele. Michele, muito obrigado. Um prazer muito grande receber você aqui. Prazer é todo meu. Me sinto honrada, lisonjeada de estar desfrutando desse momento e poder partilhar um pouquinho da minha grande história com vocês. Que bacana, gostei desse grande história. Eu sou muito fã de história, assim, sabe? De conquistas, de batalhas, de luta, e tô no lugar certo, né? Exatamente. E a gente vê, a gente começa a perceber que o nosso povo é um povo muito diferenciado. Esses quase 19 anos que eu tô aqui, tenho sempre estado próximo de brasileiros, e depois que comecei a gravar o podcast, eu percebi essa coisa que nós temos como povo, de sair, de batalhar, de, sabe, de ser forte, de, enfim, de correr atrás mesmo. E a ideia é essa aqui, a gente trazer essas histórias, essas vivências pro pessoal. Tem muita gente que às vezes passa por mim ou me manda mensagem: cara, olha, eu vi tal podcast, cara, me identifiquei muito com aquela história. E pra gente começar, vamos começar então com a Michele do Brasil. De onde você é? O que que você fazia no Brasil? Fala um pouquinho de você no Brasil. Eu sou de Franca, interior de São Paulo, só que eu sou mais da beirinha de Minas Gerais, né? De São Paulo, capital, nós estamos ali a 480 quilômetros. Uhum. E de Minas Gerais, 30 quilômetros. Então, eu me considero ai. Gosto de pão de queijo, uai. Demais. Eu nasci numa família muito simples, muito acolhedora, né? Meu pai tinha uma fábrica de calçado e a minha mãe sempre ali com ele. Eu cresci vendo o que é um relacionamento saudável, Uhum. né? Amor, paixão. Minha mãe e meu pai apaixonados até hoje um pelo outro, morre de ciúmes um do outro. É muito fofo. E com 12 anos, eu já via na minha mãe o que eu não queria ser. Eu olhava para ela. Porque a gente tem, né, essa coisa de olhar e, eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ser igual ao meu pai. Eu tive a visão contrária. Eu olhava para minha mãe e falava, eu não quero ser assim. Por que disso? E por que eu acho importante a gente ver isso? Porque é nesse momento que a gente escolhe o que não quer ser que a gente consegue se posicionar, Uhum. independente da idade. Então eu não queria ser dependente de homem nenhum. Eu tinha Entendi. isso na minha cabeça. Então, o que que eu fiz? Com 12 anos, eu falei pro meu pai que eu queria fazer unha, que eu queria ser manicure. E ele já me proporcionava tudo ali, né? E eu pedi o dinheiro emprestado para ele. Na época, ficou em R$ 129,90, eu lembro. E eu montei ali minhas coisinhas de fazer unha. E eu, uma criança, 12 anos, saí pela vizinhança, falando pela vizinhança 12 toda, 12 anos? anos, que eu ia fazer unha, que se elas podiam me dar a oportunidade de eu mostrar o meu serviço. E eu lembro dessa imagem na minha cabeça, eu toda feliz batendo de porta em porta. Nossa, o empreendedorismo, então, tava no sangue, assim, desde muito Tava. cedo. E assim eu fui construindo, fui fazendo. A minha tia manicure, a minha vizinha, a Nilvinha, sempre foi manicure, então ela cuidava da minha mãe. E eu aprendo muito olhando, né? Então, ali começou as minhas clientes, eu comecei a entrar na área da beleza com isso. E na ideia de que eu queria ser independente, né? Então, eu sempre cresci olhando o que eu não queria fazer e o que eu não queria ser, né? E assim começou a nascer a Michelle Rebelde, a ovelha negra da família. É que assim, querendo ou não, as mulheres tiveram, né, um período, e tem ainda, mas é bem libertador já, em que vocês eram, você é feita para fazer isso aqui. Se você Sim, sai um pouquinho fora da da curva, vamos caixa, né? dizer, exatamente, você é rebelde. E eu consigo ver isso, assim, sabe? Isso é muito legal. E as mulheres têm uma coisa que
É, é muito bacana que vocês, muitas vezes, eu olho muito pela minha mulher, tipo assim, ela já sabia muitas coisas que ela queria desde muito cedo. E eu fui entender isso com 30 e poucos anos. Você entende? Não é, é diferente, assim. E agora vendo você falar com 12 anos, eu falei, meu, que bacana. E acabei de lembrar e associar você rapidamente a uma mulher também, que com muito cedo já sabia o que que ela queria quando ela ficasse mais velha. E isso é bem Exato. interessante mesmo É. das mulheres. E assim, a minha mãe, eles me criaram num lar evangélico, né? Uhum, Então, a mulher nasceu para casar, tá ali. Então, essa coisa de adolescente sair, balada, chegar tarde, ficar com diferentes esquece. pessoas, não tive. E quando eu vi o pai do meu filho pela primeira vez com 10 anos, eu vi ele de costas, ele foi ajudar meu pai no sítio. Eu perguntei para minha mãe, falei assim, quem é aquele moço? Aí a minha mãe falou, ah, é o filho da irmã Maria, ele tinha apelido de Nenê. Uhum. É o Nenê. Eu falei assim, eu vou casar com ele. Eu tinha 10 anos. A minha mãe, você tá louca, menina? Eu falei, eu vou casar com ele. Eu esperei 4 anos e meio para poder namorar. Namorei com ele, casei com ele. Casei aos 16 anos com ele. Caramba. Foi meu primeiro amor, minha primeira paixão, que tem meu filho, né, de 22 anos. E me separei aos 19 dele. Então, ali realmente, nessa parte do casamento, de viver aquilo tudo, eu tive mais certeza ainda de que aquela vida, né, que a minha mãe levava de ser do lar, de ser esposa, não era para mim. Então, nesse casamento, eu saí de uma vida de princesa, que meu pai me dava tudo, né, Uhum. para passar necessidade. E passei necessidade de diferentes formas, né. Então, tenho uma parte, né, que eu falo. Esse dia uma seguidora me perguntou qual era o meu motivo, ao que me movia. E eu falei para ela assim, escrevi, falei assim, tem uma lembrança específica da minha vida que me move todos os dias. Eu tinha acabado de limpar minha casa, meu filho tinha 1 ano e 8 meses, 2 anos, e tinha uma moeda de 10 centavos em cima da minha cômoda. E eu sentei lá fora na calçada para descansar um bocadinho, tinha acabado de fazer faxina, lavar roupa. Ele olhou assim, tinha uma mercearia na esquina. Ele olhou e falou assim: mamãe, eu quero Nanone, que é o iogurte. Uhum. E eu falei assim: filho, não tem dinheiro, mas logo a mamãe compra para você. Ele foi lá dentro, pegou a moeda de 10 centavos, colocou na minha mão e falou assim: mamãe, Deus preparou. Nossa, aquilo, Cortou. não, aquilo me acordou. Me acordou. Eu olhei para cima, assim, eu tava mesmo, eu olhei pro céu e falei assim: Deus, nunca mais meus filhos vão me pedir algo e eu vou falar que não tem. Hoje eu decidi minha vida. Eu pedi a separação, saí, voltei. Só liguei pra minha mãe: mãe, a senhora me recebe de volta? Aí ela, Michele, eu falei: mãe, é só uma resposta, sim ou não. Ela, sim, claro, sempre vou te receber de volta. Falei: tô indo. Arrumei minhas coisas e fui embora. Nunca mais voltei pra esse casamento. Não recebo ajuda, recebi poucos meses ajuda de pensão. E assim foi seguindo. Fui seguindo a minha vida e a partir daí nunca mais faltou nada para meus filhos. Bacana. Ô, Michele, e depois o desenrolar da coisa, assim, você continuou sempre no mesmo ramo, nas unhas? Você mudou ou não? Eu intercalava, porque não tinha tanta clientela para me manter só nisso. Então, eu Uhum, trabalhei em fábrica de calçado, uhum, na parte de acabamento dos calçados, e final de semana eu conciliava com a estética. Aos 17, eu comecei com design de sobrancelha, que é a minha paixão, que é o trabalho que me leva ao flow. É a minha terapia diária, que eu não fico sem então não é seu fazer. trabalho, é o que você Não, gosta de não é meu fazer, né? trabalho. É, O meu legal, trabalho, assim, de micro, não é trabalho, nunca foi. entendi. Então, eu sempre mantive a estética ligada a mim, né? Nunca deixei ela escapar de mim. Era um complemento, até que eu pudesse viver unicamente disso, E sempre no mesmo lugar lá no Brasil? na minha cidade. Depois eu conheci uma pessoa, eu fui morar mais pro interiorzinho da minha cidade, né? Uhum, Morei em Toverava. Depois de Toverava, que foi quando eu fiquei realmente conhecida na parte de unhas, que eu fui manicure 14 anos. uhum. Pelo meu diferencial. Então eu nunca me contentei em ser igual, copia e cola, copia e cola.
Então, as minhas clientes sentavam numa cadeira de dentista para fazer as unhas. Eu não colocava os pés e as mãos dela na água. Eu tinha uma manta térmica. Isso há 20 anos atrás. Uhum. Então, eu sempre procurei ter um diferencial para que eu não fosse taxada igual. Eu nunca gostei de ser igual. Não por egocentrismo, não, mas por diferente, porque o diferente sempre me atraiu. Então, eu sempre acreditei que as pessoas me procurariam por ser diferente Uhum. também. Então, nessa parte, quando eu estava nessa época, foi quando eu realmente me conectei 100% com a estética e falei: é aqui que eu vou, é aqui que eu vou ficar. Né, que se encontrou. Totalmente. É, porque desde os 12 anos também, né, foi criando, foi dando Eu raiz falo a que tá no coisas. sangue, né? É, Porque a minha mãe não levava a gente em salão. Ela sempre cuidou do meu cabelo, sempre cuidou de mim, ela sempre cuidou dela. Eu tenho mais ruga que a minha mãe. E ela mora na roça e ela tem uma pele. de repente é isso, Ela né? desce lá na mina e volta com a cara toda verde de argila pura, Que né? legal. Ela é rica, né, gente? Ela é rica que eu falo de ter essas coisas Exato. assim. A verdadeira riqueza, né? É aloe vera pura e a gente aqui, pronto, comprando cosmético. Ai. E no Brasil, nessa sempre indo pra lá e pra cá, existiu, assim, algum momento que você desejou sair? Vamos entrar agora na Michelle que quer sair. Tipo assim, você tinha um sonho? Você já tinha pensado alguma vez na sua vida? Porque assim, tem muita gente que já sentou nessa poltrona onde você está, que, meu, a pessoa com 8 anos falou que queria um dia ir pra Paris e vive aqui. Igual você, poxa, eu quero fazer isso com 12. A pessoa chegou aqui e falou, não, com 8 anos eu já sabia que eu ia viver em Paris. Como assim, cara? Com 8 anos eu jogava burquinha, bolinha de gude. E a pessoa já tinha essa coisa na cabeça dela. Você teve alguma coisa assim? Ou não, a coisa foi fluindo e aconteceu? Não, eu sempre fui muito certa em saber o que eu queria fazer profissionalmente, Uhum, né? E eu sempre acreditei muito no meu potencial ao ponto de falar assim: não é onde eu estou, sou eu. Então eu posso estar numa calçada, eu posso estar na rua, que eu vou fazer bem feito o que eu faço. Mas sair do país não estava nos meus planos. Mas o meu filho, ele desencadeou um quadro de depressão muito novo. Então ele sempre teve fugas, ele queria fugas. Então estava sempre arrumando uma desculpa ou tentando achar um culpado para o que ele sentia. E ele algumas vezes falava que tinha vontade de sair do Brasil, porque as pessoas do Brasil era muito cabeça fechada e para ele que ele gosta muito de estudar, muito de saber, ele é muito mente aberta, ele é fora da caixinha como eu. E ele falava assim: mãe, aqui não dá pra gente conversar com as pessoas, você vai falar de cannabis, as pessoas já torcem o nariz, você vai falar que você é ateu, as pessoas já viram o nariz. Não tem uma mente aberta para conversar de filosofia, de ciência, de colocar em debate Deus com isso. Eu quero pessoas diferentes para conversar. E eu falava, filho, às vezes é a cidade. Ele falou, não, mãe, é o país. Eu falei, tá bem, o que que você quer? com quantos anos isso que ele tinha? 15. Caramba. 15. E eu falei assim: e o que que você quer? Ele falou assim: ah, eu quero sair do país. Eu falei: ok. E eu lá com a minha vida toda pronta, né? Conseguiu uma certa estabilidade Uma agora? estabilidade muito foda, muito foda. Né? Então, assim, eu me abdiquei de muita coisa, relacionamento, tudo. Eu olhei pra ele e falei: filho, eu não te dei a infância que eu gostaria de te dar, porque eu tava lutando para que a gente tivesse isso hoje. Então, vamos trabalhar para isso. Então, só que eu fui empurrando com a barriga, porque Enrolando, né? eu não queria sair, Enrolando o pobre, né? eu não queria sair dali. Só que chegou num estado, aí partiu pra mim. Aí eu cheguei num estado profissional muito bom Uhum. e eu estagnei. Eu me fechei 10 anos achando e julgando que eu era muito boa no que eu fazia. E de repente eu olhei e falei assim, gente, pra onde eu vou? Onde eu vou crescer mais aqui? Não tem. Porque eu também penso muito no outro. Eu não vou colocar o valor do meu trabalho numa situação em que uma cliente minha que recebe um salário mínimo não pode pagar. Eu não vou fazer isso com ela, né? Então, assim, se eu não posso mudar o ambiente, eu mudo de ambiente. Uhum. E nesse meio tempo, eu encontrei o Lucas, que é meu ex, e a gente se conheceu e ele falou que tinha vontade de sair do país. Falei, pronto. Tô conhecendo alguém agora, tô me apaixonando e o cara já vai embora.
E coincidentemente, eu tinha conversado com uma amiga minha, que já tinha trabalhado comigo pra mim, que morava em Portugal. Aí um dia ela conversando, aí falou assim: "Ah, eu vou para Portugal, minha irmã mora lá, tal". Aí eu falei assim: "Nossa, eu conversei com uma amiga minha que mora lá também, já tem umas 3 semanas". Ele: "Ah, você tem vontade de ir pra lá?" Eu falei: "Meu filho tem vontade de sair do país, então eu vou. Se é para ajudar meu filho, eu vou, porque eu consigo me virar em qualquer canto". Aí ele pegou e eu falei pra: "Ah, olha minha amiga", tá, ele olhou assim e falou assim: "É minha irmã". A minha amiga era irmã dele. Meu Deus, sério? Sério. Sem Aí eu falei assim: "É sua irmã?" Ele falou assim: "É". Ele falou: "De onde você conhece ela?" Eu falei assim: "Ah, eu trabalhei com ela". Ele falou assim: "Trabalhou com ela onde?" Aí eu expliquei, ele falou assim: "Você era patroa dela, né?" Eu falei assim: "Ah, eu não gosto de falar isso". Ele falou assim: "Não, eu levava ela lá, todos os dias no trabalho, mas eu nunca te vi". Falei: "Na época eu era casada, ainda bem que você não me viu". Então assim, resumindo, falei: "Vamos mesmo pra Portugal? Vamos ficar junto? Vamos. É isso que você quer?" É. Falei: "Ok". Então aí ele: "Ah, eu não quero contar pra ninguém, porque tudo que você espalha dá errado, isso, aquilo, aquilo outro". Falei: "Bom, comigo não funciona assim, eu tenho clientes, tenho responsabilidades e eu tenho que avisar". Então com 3 meses antes de antecedência, eu avisei toda a minha clientela, me preparei, mas não pesquisei o mercado de Portugal não. Eu cometi esse erro muito. A gente vai chegar lá. Deixa eu só entender uma coisa. Hum. Por exemplo, eu cheguei em Portugal também, aqui na Europa, sabe? Então, tipo assim, eu queria sair do Brasil. Eu não tinha as pretensões, nem a inteligência, de repente, que o seu filho tinha, de abrir, de expandir essa coisa, de entender, mas eu também sempre fui muito curioso. E para mim, por mais que eu tenha sido também criado num lar crente, eh, eu também tinha as minhas dúvidas, assim. Por quê? Por quê? Por quê? Você é ateu, mas espera aí, mas me explica por quê. É claro que no Brasil, eu entendo muito seu filho, que é muito fechado. E hoje, pra mim, é muito legal eu sentar e trocar uma ideia, bater um papo com um cara que é ateu. Porque ele me traz coisas. E aí, essas coisas que ele me traz, me dá muito mais certeza naquilo que eu creio. Porque acaba batendo. Então, eu entendo muito o que você falou sobre o seu filho, de querer sair, de entender. Por exemplo, eu lembro quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tinha uns amigos que eles fumavam maconha, e pra gente foi, ai meu Deus, maconha. Você sabe, você também vem de um lar, né? Não pode nem olhar, não pode nem. E aí um dia conversando com ele, eu falei, mas cara, como que é? Aí ele foi me explicando, não, isso aqui, olha, a folha. Você imagina, uma pessoa de 20 e poucos anos e começar a entender agora qual que era o lado, entre aspas, tá bom, bom dela. Foi isso que aconteceu com meu filho, né, é uma coisa muito interessante falar que eu acho que pode ajudar muitas mães. Eh, eu tinha ido para uma imersão estudar, eu fiquei 3 dias nessa imersão no Rio de Janeiro, e quando eu voltei com uma bomba. Meu pai chegou para mim e falou assim: "Olha, o Júlio tá fumando maconha". Meu mundo caiu, meu mundo desabou. Nossa senhora, foi assim, a a pior notícia da minha vida. Deixa eu fazer um adendo, assim, pra pessoa entender melhor. O mundo cai, o mundo desaba, porque nós viemos de uma crença, uma militância, onde isso é, "Ai, não pode". E o mundo ele mudou, né? É que para nós que fomos criados dentro de uma caixinha de não pode, pode, Uhum, é né, são isso aí. regras. Nós temos um Exato. pergaminho ali cheio de regra 1, 2, 3, 4, 5 e a gente tem que seguir. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. E o ruim não é mais ou menos ruim, o ruim te mata e É, ponto, péssimo. acabou. Não discute comigo. Então assim, para mim, nessa época eu não entendia a diferença de cocaína, heroína, nada, era droga, 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 droga é Uhum. droga, esquece. E ali eu tive, né, eu vi realmente meu chão desabar e me vi uma menina. Falei: "Que eu faço? Eu já não sou próxima do meu filho. Meu filho tem raiva de mim porque eu deixava ele em casa com a minha mãe e ia para São Paulo estudar, e ele ficava chorando. Então eu não tenho proximidade". Eu cheguei no meu filho e conversei com ele, falei assim, conversei não, eu gritei com ele. Eu gritei muito com ele e falei para ele, falei assim: "O que que você vai fazer? O que que você quer da sua vida?". Ele: "Não é da sua conta". Porra, eu falei: "O dia que você tá falando com a tua mãe", eu falei assim: "Você nunca foi presente, por que que você quer Né. saber agora?". Enfim, ele chegou uma hora que eu falei pra ele, eu falei assim: "Olha, você vai escolher, ou eu ou a maconha". Ele falou assim: "Eu escolho a maconha". Eu falei: "Então você sai de casa. Eu não vou sustentar filho drogado, eu não trabalho pra isso". Eu falei: "Você tá comprando esse negócio com o quê? Com o meu dinheiro". Eu falei: "O meu caixa sempre foi aberto pra você.
Então, não quero. Eu falei, você pode sair de casa. Só que você leva só a roupa do teu corpo. Porque agora você vai sentir o que que é batalhar pra ter as coisas. E não volta a bater na minha porta pra pedir ajuda. Cara, me doeu muito falar isso pra ele. Não, mas Calma que vocês vão entender, gente. Não me julguem. Eu falei assim, você não volta pra bater na minha porta e pedir ajuda. Porque eu vou ajudar um estranho que nunca teve oportunidade. Porque você tá tendo. Mas você tá escolhendo. E você vai assumir a responsabilidade das suas escolhas. Porque eu tô te dando escolha. E você quer escolher por orgulho o lado ruim. Falei, vou te dar 10 minutos pra pensar. Vou lá fora e volto. E cronometrei. 10 minutos eu voltei. Aí ele voltei e falei, o que que você decidiu? Ele falou assim, eu vou ficar. Falei, ok, tá bem. Nesse meio tempo, eu tinha um amigo no Brasil, médico. Passou uns dias, eu fui ter com ele e ele viu que eu não estava bem. E eu conversei, expliquei pra ele. E ele falou pra mim, falou assim, Mi, eu sou médico. Então eu já vi coisas que você nem imagina. Ele falou, maconha não é isso. Você já leu sobre? Você já viu o que que é a cannabis fora do Brasil? O quanto de pessoas ajuda? Eu ajuda. Ele falou, sua mente está muito fechada, não faça isso. É teu filho. Entenda uma coisa, ele não vai parar. A única diferença que vai existir é que como você está bloqueando ele dentro de casa, ele vai procurar lá fora e o mundo vai matar seu filho. Você quer perder mais um? Falei, não. Ele falou assim, então abraça teu filho, estabeleça limites, mas não proíba. Voltei para casa, cheguei no meu filho. Falei, filho, como é que funciona esse negócio? Como é que é? Me explica. O que é cannabis? O que ela faz? O que ela não faz? Qual é a parte ruim? Qual é a parte boa? Me conta. Tem artigo científico? Como é que funciona esse negócio? Vamos tomar um café. Aí ele ficou assim, me olhando, né? Mãe, está bem? Tô. Começamos a conversar. Eu peguei e falei assim, olha, pode usar. Ele, quê? Falei, pode usar. Com limites. E prometa pra mim que tudo que é novo que você quiser experimentar, compartilha comigo. você passou a ser mãe agora. Amiga. Eu É, deixei mas o é a lado mãe é mãe de amiga, né, lado. meu? É. Eu falo claramente e vou teimar com todo mundo pra não perder meu filho, pra conquistar meu filho. Eu coloquei a mãe pra trás e virei amiga, Ah, entendi. Uhum. totalmente amiga. Eu parei de julgar, eu não questionava, eu procurei entender, compreender quais eram os motivos, o que que levava, o porquê das decisões dele. E eu fui perceber, falei assim, mãe, antes de eu fumar maconha, eu fui pesquisar o que era. Ele leu trocentos mil artigos científicos do que era aquilo Uhum. antes. Ele falou, tudo que eu vou, até o remédio para dor de cabeça que a senhora me dá, eu vou pesquisar. E tem uns que eu não tomo. Então, assim, a gente desenvolveu uma amizade nisso muito forte. Foi aí que eu passei a realmente ser mãe e ser amiga. Entendi. Eu queria voltar nesse ponto, assim, porque, olha só, agora você tem uma vida meio que estabilizada, certo? Você Sim. passa a estar próximo do seu filho e as coisas estão, sabe? Quando tá Uhum. aquela calmaria, entre aspas, mesmo com todos os problemas que a vida tem, mas você consegue enxergar já bem diferente. Aí então aparece a oportunidade de ir para Portugal. Qual que era o sentimento agora? Porque assim, você vai pro escuro. E você já adiantou que você não pesquisou nada. Você vai pro escuro. Esse sentimento aí, porque, tipo, é o que eu tava falando. Eu simplesmente saí, não quero sair, quero ver como que é e fui embora. O meu sentimento é tipo, meu, tô indo. É diferente, eu não tinha nada, entre aspas. Você deixa o afeto de família, de filho, entendeu? De amizade, mas eu não tinha nada, não tinha algo construído, algo que eu poderia pensar, meu, batalhei muito desde os 12 anos pra chegar aqui, cheguei e agora eu vou. Você deixou tudo. Qual que Deixei era o tudo. sentimento? Eu, assim, e foi por ele. Eu e ele estávamos num quadro de depressão fortíssimo. A gente, assim, no dia que um estava melhor, eu ajudava o outro, entendeu? A gente estava nesse ponto. Então, eu peguei e falei para ele: olha, surgiu a oportunidade, vamos. Aí mora uma grande questão que me colocou numa situação muito mais difícil estar em Portugal. Essa mudança. Por quê? Porque eu vim, né? Eu fui para Portugal
por ele. Porém, quando eu cheguei em Portugal, me veio a notícia: mãe, não vou. É, exatamente essa Você cara. veio primeiro? Isso. Eu vim primeiro, para ele vir uns 2 meses depois, para eu preparar, para eu ver como que era. E me chegou ele: mãe, não vou. Eu, O quê? eu vou te matar! Internamente, né? Eu deixei tudo. Eu, como assim não vou? Ele falou assim: mãe, eu tô vivendo uma experiência incrível na minha vida. Eu agora posso cuidar de mim. Eu não tenho a senhora perto. Eu posso ser homem. Eu posso me sustentar. Eu posso Quantos anos que assumir. ele tinha? 20, 20. Eu posso ser alguém que eu nunca fui. Mãe, eu fui comprar produto de limpeza. Ele mandava foto. Mãe, eu tô lavando o banheiro. E ele "Ma- nunca não fazia isso. Não, Nunca precisou? porque quando eu voltei para minha cidade, né, para Franca, Uhum. já com a minha profissão, eu procurei proporcionar para eles o que eu não pude dar antes. Então, eu deixei eles viver confortável mesmo. Então ele: mãe, isso para mim tá sendo hilário. Eu chego em casa, se eu não fizer minha janta, eu não tenho comida. Então, assim, ele pegou toda essa experiência de forma positiva. E eu: não, Júlia, você não vai fazer isso comigo, você vai vir. Aí um dia, a gente conversando, ele falou para mim uma frase que impactou muito. Naquele dia eu falei assim: não, não é o que eu quero, é o que ele quer. Ele: mãe, olha, eu conversei muito com o Chelsea, que é meu irmão mais novo, é meu mentor da vida, e dele também. E eu tenho uma coisa para te falar, vai te doer. Eu quero que a senhora seja muito forte, tá? Vai te doer, mas um dia a senhora vai me entender. Eu falei assim: o quê? Eu não vou deixar a sua saudade estragar minha vida. Eu falei: ok, ele tá bem. Ele falou: quando a senhora teve que me deixar para tomar as decisões, para que a sua vida andasse, a senhora o fez. E a senhora é meu exemplo. Então eu vou tomar as minhas decisões para que eu faça a minha vida. Falei: toma, distraída. Michele, deixa eu fazer um adendo, assim. Às vezes eu ouvia dizer, quando eu cheguei aqui em Portugal e aqui na França, eu ouvia-se muito dizer que esse povo é frio com as crianças, eles deixam pra lá. E eu fui entendendo, aos poucos, que eles dão uma liberdade. Nós, latinos, sobretudo brasileiros, porque nós viemos, né, de uma corrente, sei lá, vou usar crença de novo, mas enfim, a gente vem de sabe, de um ciclo onde os filhos é tratado sempre do lado. Você constrói a casa do seu filho do lado da sua Uhum, casa, automaticamente ele não tem asas. exato. E a gente é muito próximo, muito Protetor, né? colado, apregado. E aqui eu percebi que ele, tipo assim, meu, voa aí, faz suas coisas, vai embora. Sabe? Tem o amor, tem tudo isso, mas a intenção, eu consigo ver isso hoje e quero isso para os meus filhos. Cara, pai, quero ir para os Estados Unidos fazer um estágio, vai embora. E normalmente a gente, o que que você faria? A Michelle lá de trás. Não, olha, quis sair. Que você. Não, não vai. Depois você vai se. Você estava falando aqui, eu estava lembrando. Sabe aquela imagem, aquela escultura que tem do homem se refazendo? Uhum. Eu vejo muito, assim, a gente que foi criado nesse mundo e você vai passando por fases. O duro é que machuca, né? Ah, Você vai passando por fases e você vai se refazendo. Eu vejo muito aquela imagem em pais que, como você, como eu, que você vai tirando coisas, dificuldades, problemas, lutas dos nossos pais que a gente exato. não devia. E você vai se reconstruindo na educação do seu filho. Por isso que ontem, no evento que nós estávamos, eu falei que eu sou alguém que passo a ser educado pelos meus filhos. E é exatamente. Então, assim, quando ele me colocou essa decisão, então, assim, eu aqui em Portugal, eu falei assim: bom, Michele, então respira e vamos lutar com as armas que você tem. E agora né, a sua rotina, a sua vida vai girar em torno de você novamente. Deixa seu filho lá. Ele tá na. Eu deixei, ele foi morar primeiramente com uma amiga minha, que era minha funcionária. Então ele tá bem, respira e vai. Então, assim, como foi a sensação de estar em Portugal, de largar tudo e só chegar? Medonha. Foi medonha. Foi horrível, para ser honesta. Porque
A gente lá fora, quando tá no Brasil, acha, né, que vai chegar na Europa e pronto, tô brilhando. Gente, não se iluda. Vai brilhar o cacete, perdão a palavra. Vai demorar a brilhar, vai brilhar, vai. Mas vai demorar. É um processo, né, É Michele? um processo demorado, entendeu? Se procurar caminhos fáceis, tem? Tem, tem. Só que eu acredito que tudo que vem rápido vai rápido. Então eu vi que ia ser devagar. Então eu não trouxe uma pinça, eu não trouxe nada. Você quis recomeçar. Recomeçar mesmo. Porque lá eu percebi que eu, não que eu tinha perdido meus valores, mas que eu tinha esquecido parte dos valores. Porque a gente chega num patamar financeiro em que você esquece o que é sentir fome. Você esquece de questionar eu quero, eu preciso. Você vai no mercado, você não procura o mais barato, você só sai pegando. A gente chega num patamar, principalmente para quem não recebeu educação financeira, que foi meu caso. Todos nós, Eu quase. cresci com a frase: filha, peça a Deus o suficiente. Porque se Deus te der o suficiente, você vai ter muito. Porque Deus é generoso. Eu cresci com esse ensinamento lindo, por sinal. Porém, eu ganhava mais que o suficiente. Mas eu não guardava o que passava. Eu gastava tudo. Então eu chegava a fazer 30 mil reais no mês sozinha. Sozinha que eu digo, a mão de obra era minha. Uhum. Eu tinha 2 funcionárias na recepção e eu trabalhando. Todos os dias, feliz da vida. Porque eu faço o que eu amo. Só que eu não guardei dinheiro. Cara, você tem noção que é uma mulher fazer 30 mil reais por mês sozinha? E não é agora, né? Não. Lá atrás era Então, mais assim, eu difícil falei, ainda. não. E outras coisas. Então, eu falei, eu vou. Conversei com meus irmãos, falei, vou para Portugal. Eu preciso recuperar. Eu preciso de tempo. Eu não tenho tempo para estudar. Eu não tenho tempo para evoluir. Eu não tenho tempo. Por quê? Porque eu estou trabalhando para manter o padrão de vida que eu tenho. Então, eu realmente preciso voltar na estaca zero. Falei, minha vida agora vai ser igual arco e flecha. Eu vou dar 1000 passos para trás. Mas na hora que eu for para frente, meu bem, sai da frente, que eu tô O chegando, alvo tá certo. tá certo? Meus irmãos só falaram, Mi, se tem algo que eu admirei em você, é que você é uma mulher destemida e você não tem raiz. Hum. Se você tiver que largar seu pai, sua mãe, seu filho, sua avó, sua vaca, seu cachorro, você vai largar e vai. Tá certinho, vai, meu irmão, vai e faz sua história. Então eu cheguei aqui, pronto. Achei que ia achar trabalho na minha área de imediato, mas não, design de sobrancelha na Europa não é tão assim. As mulheres não são tão disciplinadas a ter esse cuidado. Já me deparei com uma coisa que foi um choque para mim, porque é o que eu mais amo fazer. Então, falei, vamos para outras alternativas. Eu vim ciente de que eu teria que lavar banheiro, que eu teria que varrer calçada. Isso para mim não foi problema nenhum. Isso para mim não faz parte de uma parte triste da minha história. Eu vim consciente. Eu falava para minhas clientes: se eu tiver que lavar banheiro, eu vou lavar. Minhas clientes, você com essas unhas lavar banheiro? Eu falei, sim, querida, eu vou lavar banheiro e lavo. Muito bem, obrigada. Então, assim, vou fazer o que tem que fazer. Então, eu vim, eu trabalhei em restauração, eu trabalhei na limpeza. Na pandemia, eu fui cuidar de velhinhos num lar de idosos, eu fui lavar dentadura, trocar fralda. E para mim, foi a experiência mais É, linda que eu tive aqui. imagino. Foi fantástico cuidar dos meus velhinhos. Sabe a história de reconstruir? Eu acho que passa por isso aí, né? E assim, quem imaginou que eu fosse, né, ajudar? Foi ali no lar dos idosos que eu descobri uma hernia de disco. Então eu tirava a minha vozinha ali da cadeira e falava, peraí que agora eu vou sentar um cadinho. Que tá nós duas igual. Então, assim, tudo eu ia trabalhar feliz. Eu ia, no eu estava com meu ex, ele olhava e falava assim: eu não sei como que você vai trabalhar feliz para cuidar de idosos. Eu falei: olha, eu tô tendo uma lição ali dentro que eu sei exatamente o que fazer para não parar lá. Hum, Todos os dias. Eu vou para lá e falo, eu vou aprender uma lição nova, porque eu não quero que ninguém me coloque lá. Não porque são maltratados, porque eu quero ter saúde para viver. Então é lá que eu vou aprender, é na dor, é ali. Então, assim, só que eu determinei. Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Depois eu fui trabalhar na recepção de um solário, que eu trabalhei mais de um ano, e eu conciliava ali, a dona do espaço me ofereceu uma sala, então eu atendia um certo horário na recepção, e depois eu fui fazendo as minhas clientes, e fui conhecendo pessoas, fui fazendo o meu trabalho, divulgando aos poucos, chorava sim, chegava muitas vezes em casa, colocava meu joelho no chão, eu deitava na minha cama e fazia de conta que eu estava abraçando Deus e falava: Pai,
Eu sei que o senhor tem um plano incrível pra mim, mas eu não sou tão incrível. Eu não sou tão forte. Nesse momento eu tô fraca. Me abraça, me acolhe, me dá força. Eu não vou desistir. O senhor não desistiu de mim, eu não vou desistir. Mas eu tô precisando de uma trégua. Me ajuda. No outro dia apareceu uma oportunidade. Então, assim, eu não me coloco na posição de vitimismo. Ai, tive que lavar banheiro. Ai, tive que fazer isso. Ainda Ai, bem que eu fiz. tadinha. Ai, gente, não dá, não rola. Pra mim não rola. Entendeu? Não rola. Você sai do seu país, você sai da sua casa, você sai dali e acha que vai encontrar o quê? Um marido com uma Porsche te esperando no aeroporto? Ah, não, gente, vamos acordar pra vida. Não funciona desse jeito. É encarar que vai ser difícil e é isso, filho. Se tem barro, come barro. No dia da manhã você vai, né, comer caviar, quem gosta, que não tem nem curiosidade. Mas pronto, é isso. É mirar e ir. Hoje eu vou comer o que tem. Eu vou fazer o que tem para amanhã fazer o que eu quero. Essa sempre foi eu na vida. É trabalhar com o que eu tenho para fazer o que eu quero. Eu vou trabalhar com o que eu tenho para fazer o que eu quero. É, essa, nós sabemos que nós temos uma cultura, nós brasileiros, e os portugueses têm uma outra cultura. Eu passei por lá, eu sei muito bem. Como que foi essa adaptação agora? Porque, por exemplo, os portugueses falam de uma maneira que nós brasileiros achamos estranho muitas vezes, né? Um pouco mais ríspido, um pouco mais grosso e tal. Um dos exemplos. Vocês não têm problema, entre aspas, né, com a língua. Tem algumas palavras que são meio complicadas, mas como que foi esse choque aí, o choque cultural que bate, não tem como não. Como que foi essa coisa? A questão do pessoal falar que os portugueses são frios não me assustou, porque eu sou uma pessoa fria. Né? As minhas próprias clientes falavam assim, Michele, você não vai ter dificuldade de adaptação, porque você é assim. Eu sempre fui muito direta, muito objetiva. Nunca fui de contato físico, aquele calor brasileiro que todo brasileiro tem, faltou em Uhum. mim, eu pulei da fila. Então, então nesse Conheço detalhe, alguém assim também, tá então bom? nesse detalhe é oi, oi, tudo bem, tá, tchau, obrigado, vai com Deus. Ah, o que que é isso? É a resposta é essa, tá, não tô com o tempo. Mas deixa eu fazer uma coisa. Mas a simpatia, ela de brasileiro você tem. Tenho, tenho. Só que para despertar essa simpatia em mim é igual o português. Você precisa conquistar minha confiança para você ter meu Entendi. sorriso, entendeu? Não, não Uhum. sai distribuindo assim. Entendi. Então, nesse quesito eu não tive dificuldade. Só que assim, eu falo, Deus é tão maravilhoso, tão incrível, que ele colocou portugueses simpáticos na minha vida. Até isso ele mandou na minha cara para me ensinar alguma coisa. Eu lembro de uma cliente portuguesa que eu atendi ela, uma senhora que eu ficava assim, mas cadê a frieza dessa mulher? E ela tão acolhedora, o tom de voz, a educação, sabe? E ela muito bem de situação, né? Eu olhava nela assim, uma mulher chique, maravilhosa. A gente tem aquela crença, né? Tinha Uhum. tudo para tratar um pobre humilde com. Mas não, eu falei, cara, esse povo tá muito errado. Tá muito errado. Que é a percepção, né? A gente vai pelo que o outro fala. E eu tô vendo coisas totalmente diferentes. Eu sofri um pouquinho na questão das palavras, tudo. Quando eu fui tomar café a primeira vez, porque no almoço, né? E eu precisei ir ao banheiro. Aí a minha ex-cunhada na época, é a casa de banho. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Falei, o que que é a maldita casa de banho? Falei, casa de banho deve ser um lugar que tem trocentos chuveiros. Eu não quero tomar banho, eu quero fazer xixi. Ô, Michele, é tão engraçado isso que, por mais que falamos, nós que vivemos aqui fora, para as pessoas sobre essa coisa, por mais que as pessoas ouçam muito, quando você chega, É surreal, aí não fala, dá para meu, como explicar. assim? Não. E aquela coisa, eu falava, meu Deus, eu vou ter que andar com um caderninho. Isso, isso. E as pessoas falam, ah, você vai para Portugal porque é português. Gente, é a mesma coisa que a gente está passando aqui em França. Tem quase que botar no Google, lá no tradutor, porque é umas coisas nada Tem a algumas ver. coisas que não. E o português fala muito rápido, né? E eu tenho a desvantagem que, como eu perdi parte da audição, né, direita, para mim é difícil, porque além deles falar muito rápido, engole, perdão, português, você engole as palavras, né, Sim, português. Nós falamos por sim. quê? Eu sabe por quê? Por quê? Porque. A gente fica assim, solta, né? Solta a palavra. Aham. Então, eu tive dificuldade nisso. Quando eu trabalhei na restauração, as pessoas iam pedir salada. Então, eu já não ouço. As Uhum. pessoas falavam de cabeça baixa. Veio a pandemia, usava máscara. Nossa, a Eu não podia dicção ler os lábios. horrível. Isso foi difícil. Só que o Deus maravilhoso colocou um colega do meu lado na chapa
E ele percebeu que eu estava com dificuldade de ouvir. E eu falei para ele que não ouvia direito. Então ele fazia o trabalho dele e prestava atenção no pedido da cliente e falava para mim. Caramba, que legal. Então a gente, né, Português? brasileiro. Brasileiro. Então a gente tinha perdão, essa conexão ali no trabalho, né? Falar assim: "Ah, você já pegou algum português que te tratou mal?" Já tentaram. Como eu sofria e sou direta, a minha resposta é Ah, certeira, você rebatia do jeito que vinha, você. com educação. Então, às vezes, a pessoa vinha me pedir uma salada com grosseria, eu olhava nele e falava: "O senhor tá mesmo com fome, né? Só um minutinho." Deixa eu te cortar, assim. A gente. Nós que já vivemos em Portugal, tem sempre muitas pessoas que falam mal dos portugueses. E eu sou uma das pessoas que falo, não. Porque assim, ó, pessoas maltratam pessoas, pessoas são ruins, pessoas são grossas, você tá entendendo? Então eu sou um dos primeiros a falar, não, gente, claro que não, fui muito bem tratado em Portugal. É claro que tem gente que é de um jeito. É, e para mim foi tão interessante que eu falo, eu me sentia melhor em Portugal, sendo negro, mestiço, do que no meu país. E a pessoa, "Mas como assim?" Lá eu me sentia muito melhor do que, por exemplo, no Brasil, na região onde que eu vivia. E aí eu ouço pessoas falando, ah, não, mas Portugal, eles é tudo. Não, 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 não. Eu eu não sofri esse preconceito, porque eu não abri portas e não permiti que ele chegasse em mim. Eu sei quem eu sou. Hum. E eu não julgo, entendeu? Então, assim, já me deparei com portuguesas que, na minha frente, conversando. Ah, porque as brasileiras são julgadas isso e isso, porque há trocentos anos aconteceu isso, 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 isso. Eu esperei a pessoa falar, falei, ok. Falei assim pra ela, falei assim, olha, portugueses que estupram? Tem. Tem português que rouba? Tem. Tem mulheres que são sacanas? Tem. Isso é igual. Eu não, sou honesta. Acabou. Prazer. Essa sou eu. Uma brasileira honesta que não presta esse tipo de serviço. Uhum. Eu falei assim, então assim, é aquela coisa, quando a pessoa abre a boca, ela tá falando dela, não tá falando sobre mim. Pronto. Tem o professor Leandro Carnal que ele fala, se um dia alguém chamar sua mãe de puta, você vai se ofender? Ela é. Não, você não tem que ofender, porque se ela for, você não pode porque ela é. Se ela não é, você não pode porque ela não é e tá tudo bem. Então eu vim com esse pensamento, né? Então ninguém nunca, nenhum português até hoje, nunca me faltou com respeito. E no meu Instagram tem fotos de ensaio sensual, tem fotos de lingerie que eu divulgo uma marca. Nunca recebi nenhuma palavra de desrespeito de nenhum homem. Então, assim, eu não tenho o que reclamar. E tem outras coisas. Eu saí do meu país, eu saí de onde eu fui criada, da minha origem, com a minha educação. Cara, eu estou entrando na sua casa. As regras são suas, não são minhas. Se você gosta que eu tire o sapato para entrar na tua casa, eu vou tirar meu sapato para entrar na tua casa. Se não me agrada, tchau, tô indo embora. Então, o que acontece? Os brasileiros chegam achando que é dono da porra toda num país que tem história, que tem origem, Uma cultura. sabe? Uma cultura maravilhosa. Eles têm noção do que é um português para confiar em você. Eles dão aula na gente. Nós deixamos qualquer pessoa entrar nas nossas casas, nas nossas vidas. No caso, eu não. E aqui não. Primeiro, no Brasil, primeiro você dá a confiança. Aí você leva na cara, ai, tadinho, me machucou. Aqui é o contrário. Primeiro você mostra que você merece a minha confiança, depois você entra na minha casa. Então, os brasileiros têm que calar um pouquinho a boca, vestir mais de humildade e aprender com eles, aprender com todos eles. Se não tá bom, agradeça. Não quer agradecer? Cala a boca, pega as coisas e vai embora. Vaza. Mas para de reclamar. Não funciona assim. Eu tô aqui, as regras são daqui, eu vou me adaptar. Todo imigrante que sai do seu país para entrar em outro país, ele tem que ser camaleão. Ele tem que se adaptar à cor da situação. Ou vai penar, vai sofrer. Nossa, isso é muito bacana de ouvir, porque assim, eu tenho a mesma linha de raciocínio, entende? Eu Sim. sempre falo para as pessoas, eu conheço gente que tá aqui há 10 anos e não gosta daqui. Tá fazendo o que aqui? Cara, vai embora, some, vai embora. Tá Ah, esse fazendo. lugar.
Não Como gosta assim? daqui, mas chega no domingo, bota lá o chinelinho que comprou de marca, que deixou de comer para comprar, vai lá na praia para postar uma foto, tô luxuando. Ah, faça-me o favor, gente, pelo É, amor de Deus, não. é viver o Hum, que não se vive, né? eu não consigo lidar com isso. Não, eu vejo muito assim. E você sabe que, tendo essa linha de raciocínio que você tem, nós passamos a nos dar bem. E aí eu quero entender, tipo assim, que momento que as coisas começaram a entrar naquilo que tá hoje, como está. Quando você deixa, que aconteceu para você conseguir entrar, voltar pro seu ramo, fazer aquilo que você gosta? Eu fui indo devagar, né? Quando eu entrei no solário, eu. Desculpa. Quando eu estava no solário, antes de entrar no solário, eu trabalhei na recepção de uma loja, de um salão de cabeleireiro. E nesse salão, que foi onde tudo começou para eu ir para minha área, eu trabalhei um mês sem receber nada para provar o meu valor profissional. Uhum, Então, assim, eu me propus em dar o meu melhor, eu melhorei a equipe em questão de. Eu dei uma mentoria para as meninas de lá, fiz o que eu pude para reestruturar toda a loja. E ali eu conheci um amigo, um anjo que eu tenho na minha vida, que é o Biel Fontinelli. E eu acho que eu acho não, eu precisei passar por toda essa, eu não vou dizer nem humilhação, esse aprendizado que eu tive uhum. nessa loja para conhecê-lo. Que dali, depois que eu dei esse salto, que eu fui para a loja dele, ele também tem salão, foi onde eu realmente tive a oportunidade de trabalhar mesmo na minha área. Então, e ele foi tão incrível para mim que ele tinha um salão muito pequenininho, eu trabalhava num cantinho assim minúsculo, nada bonito, zero bonito. Mas volto a repetir, não é o lugar, sou eu. Então, fui fazendo meu trabalho e ele viu. Ele falou assim: olha, você precisa de um espaço maior, então eu vou alugar uma loja maior. Tem noção do que é uma pessoa estar muitos anos ali e ele olhar para você que te conheceu há poucos meses e falar assim: você precisa de um espaço maior, então nós vamos alugar uma loja maior. E além disso, eu falava: mas eu não tenho móveis, eu não tenho nada. Ele falou assim: amiga, preocupa não. Eu vou comprar e você me paga como você pode. Só escolhe. Falei, tá bom. E foi assim. Quando eu falei que pessoas machucam pessoas, pessoas também amam pessoas, pessoas também são Sim. verdadeiras. Você entende? Ele É começou igual assim, com oportunidade. Ele falou assim: amiga, eu só tô fazendo com você que o que alguém. um dia fizeram comigo. Eu quero ver você crescer. Eu não quero comissão, não quero nada seu. Você só me ajuda no aluguel da sala, porque nós vamos alugar uma loja maior, eu vou gastar com reforma. Eu só quero te ver bem, você merece. Nunca te viu na vida. Não, Ah, uma pessoa maravilhosa. E foi através disso. E eu comecei a fazer aqui em Portugal, né, lá em Portugal, o que eu fui para fazer. Eu falava que não tinha tempo para estudar. quantos anos depois, gente? Foi logo 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos. Aí você começa a ter o limbo da coisa. Aí foi quando as coisas começaram a acontecer. Só que eu comecei a estudar, fazer curso online. Aí eu fui desconstruir minhas crenças profissionais, né, de fazer, de estudar, de me colocar lá na carteira do primário de novo. Uhum. Então, o desconstruir não foi só na Michelle, pessoal, nos valores, no princípio, foi na profissão também. Então, assim, foi eu tive tanto conflito, mas tanto conflito, que olha, eu não sei, eu acho que até Deus precisou de terapia algumas horas Falou, gente, para essa mulher lidar aí não é comigo. possível, não. Então, as coisas começaram a acontecer nesse patamar, nesse ponto. Então, eu conheci a Kátia, nesse salão que eu trabalhei, eu conheci a minha amiga, a minha irmã, que dou um rim se ela precisar, a Kátia, e nós temos amizade até hoje. E através disso, ela era uma pessoa medrosa. Eu via ela ali dispensar cliente porque ela não conseguia cuticular como uma cutícula mais profunda, que ela tinha medo. E eu olhava e falava assim: Kátia, por que você está fazendo assim? Por que você está dispensando essa cliente? Ah, ela gosta de a cutícula assim. Qual é o seu medo? Ah, pega seu alicate, vamos lá embaixo. O que você vai fazer? Eu fui manicure 14 anos, eu posso te ajudar. Sentei e ela disciplinada, treinou, fez. Hoje ela tem a loja dela, a cutícula dela é uma das mais perfeitas.
mais linda. Então, Deus vai colocando pessoas, sabe? Uhum. Que querem mudança, que querem remodelar tudo. Então, a gente atrai aquilo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente quer. E na minha carreira foi acontecendo a mesma coisa. Eu fui mentalizando. Deus, eu preciso de um espaço agora. Eu preciso disso. Deus, está na hora de eu sair desse lugar aqui para eu ir para outro. E nessa minha amiga, a Kátia, ela abriu uma loja. Ela me cedeu uma salinha para atender ali. E chegou num ponto que eu falei assim, Deus, já está na hora de eu sair daqui. Eu preciso de um lugar maior. E eu passava em frente a uma loja, em frente ao solar que eu trabalhava, Uhum. e falava assim, eu vou trabalhar nessa loja. Em Eu Lisboa, isso, né? Isso. Eu vou trabalhar nessa loja. Eu vou trabalhar com essa mulher que é a que coloca a minha pestana, a Dona Stratulati. Porque eu quero ser igual a ela. Eu via nela a postura da Michelle do Brasil. É nela que eu vou colar. Passou um ano. Um ano ela me observou para ganhar confiança em mim. Uhum. Para eu chegar nela, dei umas. Dona, deixa eu trabalhar de recepcionista aqui e tal. Ela meio que se esquivava, ela não confiava, ela não me conhecia. É Passou um ano. brasileira. Não, ela é da Molávia. Ah. Ditadura. Então, passou um ano, quase um ano e 3 meses. Eu fui participar de um programa. Quando eu saí do programa, a Kátia falou que ia mudar de loja, que o cara tinha pedido, o senhorio tinha pedido a loja. E eu falei, Doina, eu vou precisar sair da Kátia e eu preciso de uma sala. Me deixa vir pra cá. Ela falou, deixa. Só que é assim, sim, é sala compartilhada. Eu falei, do jeito que você quer. No dia que eu pisei na loja dela, dia 4 de janeiro deste ano, eu falei pra ela, falei assim, tem mais de um ano que eu passo aqui em frente e falei, eu vou trabalhar lá dentro. E tô lá dentro hoje. Que legal. Poxa, parabéns. É, muitas pessoas veem só você em Paris tirando foto, você. Os resultados. Aquilo que você tem hoje, de repente um carro bom, de repente um programa de televisão, aparecer, um Instagram, sabe? Uma vida, de repente, que para várias pessoas é aquilo, só aquilo que ela vê e aquilo que ela quer. E as pessoas esquecem do processo todo, os 4 anos duros, que foram difíceis, de choro. Quando você estava falando do choro, aquele colo ali já viu eu chorar muitas vezes em Portugal. Entende? A gente sabe. E as dores, elas são muito parecidas. As dificuldades, a saudade, é, meu, pensar às vezes, o que, que eu tô fazendo aqui? Sabe uma Imagino. coisa muito interessante, Ah, que eu acho muito interessante pontuar? É a pergunta que a gente mais ouve, acho que todo imigrante ouve, né? Você está gostando? Quem nunca ouviu essa pergunta? uhum, E sempre, todas as vezes que me perguntavam isso, e me perguntam até hoje, a minha resposta sempre foi e sempre será a mesma. Eu não vim para gostar. Eu vim para fazer o que tem que ser feito. Eu não vim com outra opção. Eu não vim com plano B. Eu tenho para onde voltar. Minha família, graças a Deus, hoje está muito bem estabilizada financeiramente falando. Meus irmãos estão estabilizados em relacionamento, vida financeira. Eles sempre disseram: Mi, quando você quiser voltar, você vai ter a vida que sempre mereceu. Eu falei, não, meu irmão, eu tô tendo a vida que eu mereço aqui, agora. agora. Tá lindo. Você tá vivendo, né? Tá lindo pra mim, o processo tá lindo. Tá doendo? Tá doendo pra caralho, mas tá lindo. Entendeu? Tá tudo bem. Se eu precisar de socorro, eu peço. Eu não tenho vergonha de pedir pra ninguém. Da mesma forma que já me faltou dinheiro pra comprar comida e eu cheguei em casal de amigo, oh, me presta 70 euros aí que eu preciso fazer a feirinha. Tá? Quando eu tiver, eu te pago. Pode ser? Pode. Nunca tive vergonha de pedir. Nunca, nunca. Então, assim, as pessoas vêm pra cá, pra França ou pra qualquer lugar que seja, sempre ouvir, ah, se não der certo, eu volto. Cara, já tá aí com 70% de chance de não dar certo. É igual a história do casar, né? Não, eu vou casar, mas qualquer coisa, se der Eu certo, eu vou divórcio, separar. faço divórcio, entendeu? É fazer o que tem que ser feito, né? E meu irmão, ele sempre pergunta pra mim, eu boto uma caixinha lá de pergunta, ele, quando você volta? Falei, meu irmão, voltar para ficar? Não sei, porque a minha meta é ter uma liberdade financeira para eu ir e voltar quantas vezes eu quiser. Mas não sei se eu quero ficar aqui, se eu quero ficar aí. Eu não sei, meu futuro a Deus pertence. Entendi.
Só pra gente dramatizar um pouco, ou não consigo falar gente, como que fala? Desdramatizar um pouco. Seu filho tá onde? Meu filho mais velho, né, depois de 2 anos chegou. Cara, que legal. Depois de 2 anos aquela peste veio. Ó o desgramento. Se você estiver ouvindo a gente aí, cara, olha só, Olha, eu fiquei impressionado com isso aí. ele tá aqui, Que depois de 2 legal. anos ele veio, e ele veio numa altura que tinha que ser, Tá vendo por que as coisas acontecem sim, na hora que tem que porque acontecer? ele chegou numa altura que eu estava numa depressão muito, extremamente forte. Eu estava com uma depressão tão forte que eu não sentia alegria na semana que ele chegou. Eu não tinha sorriso. Só que quando eu falo que eu estava nessa depressão, que é um quadro que eu estou tratando até hoje, Uhum. essa depressão nunca me impediu de fazer o que eu vim para fazer. Ela vive em paralelo, né? Eu percebi assim que Exatamente. você tá tocando, você Sim, tá indo, mas tem um momento que você exatamente. chega em casa, chora Eu e chego enfim. em casa e eu tiro a minha roupinha de luto e falo: "Pronto, filho, agora chora. Agora você pode chorar", que é o horário do meu banho, né. É o horário que ali eu desabo. Acabou meu banho também, acabou também. Vamos embora que eu tenho que fazer janta, cuidar da vida. Que a vida continuar. Tem horário para tudo. E ele chegou nessa fase. E foi Legal. também na época em que eu decidi competir. Competir em fisiculturismo, que eu falo que no fundo do poço das pessoas sempre tem alguma coisa. Uns têm álcool, outros têm drogas, outros têm cama, outros têm, né, a tentativa de acabar com a dor, não com a Uhum, vida. E no fundo do meu poço tem sempre um ginásio. entendi. Então ali no ginásio eu sempre busquei me restaurar, porque isso para a mulher é muito forte. Prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Eu tenho isso gravado no meu Instagram. Quando a gente está muito quebrado por dentro, a gente tem que cuidar do que está por fora, do que está do nosso alcance, né? Porque cuidar do emocional é muito mais difícil do que cuidar do corpo. Porque se eu olho no espelho e eu vejo algo que eu gosto, isso me traz forças para cuidar do que está por dentro. Mas se eu olho no espelho e vejo algo que eu não gosto, eu me destruo muito mais por dentro. Então, quanto pior eu tô na minha cabeça, mais eu fico gostosa, maravilhosa, mais eu me cuido, mais estilo eu boto no meu cabelo, porque eu olho e falo assim, cara, tu é um mulherão da porra. O que tá aí dentro vai se resolver rapidinho. Cuida. Eu cuido do meu corpo, cuido do que tá por fora. Faça minha musculação, enxuga as lágrimas, que eu não sei se eu tô chorando de raiva ou de dor, mas tá lá. Na hora que eu. Desconta tudo no supino. Tudo, tudo. Porque na hora que eu tiro a minha roupa, que eu vou me despir, não é só o meu corpo que eu tô vendo bonito, é o quanto eu me esforço para cuidar de mim, de mim. Então muitas mulheres não conseguem sair, né, de uma baixa autoestima, sair de um campo de dor, porque elas não gostam nem de se olhar no É. espelho, sabe? Então meu filho chegou nessa época da competição que eu vim para cá também para realizar esse sonho. E você compete Meus então hoje? Já competi, agora eu tô pensando em competir de novo para resgatar um cadinho da disciplina. Então, assim, eu vim para cá para poder ter tempo para realizar esse sonho, que era desde 2016 que eu sonhava competir. Uhum. Então, eu fui realizar muito tempo depois. Então, assim, ele veio, eu subi no palco, foi um desastre. Rapaz, foi feio, não fiz bonito não. Muita gente sobe no palco para buscar o primeiro lugar, né, da Uhum. medalha. Mas não, eu não fui buscar o primeiro lugar da medalha, eu fui me colocar em primeiro lugar no palco. E assim fiz. E meu filho estava lá no palco me vendo. Legal. Então, assim, ele chegou exatamente no momento que ele tinha que chegar. É. Porque talvez se ele tivesse vindo no quadro de depressão que ele estava e eu tivesse, nós dois tínhamos afundado. Então tudo acontece no momento que tem que acontecer de uma forma muito Eu linda. eu costumo dizer que para quem crê em Deus, foi Deus, para quem crê em Não Buda, tem foi essa. Buda, para Só quem crê creia no em alguma universo, coisa. alinhou-se tudo. Acredite, eu sempre falo para as pessoas, né? Hoje eu tenho um número muito grande de seguidores. Conquistei esses seguidores pela pessoa que eu sou, igual você falou, as pessoas postam a parte boa. Não sou de fazer isso. Eu, justamente por ter essa comparação nas redes sociais hoje, eu vejo o quanto isso acaba com as mulheres. Eu falo das mulheres porque eu luto pelo empoderamento da mulher. Então, assim, eu me propus em fazer diferente.
Eu faço lá no meu Instagram o que quase ninguém faz. Então tem dia que eu acordo, gente, tô mal pra caramba. Hoje eu tô triste, não tô com vontade de nada. Bate a real. Tô assim, tô assado. Isso não impede meu trabalho, vou fazer um trabalho maravilhoso. Mas hoje eu tô naquele dia que eu não queria fazer nada. Nada, nada. Não tô a fim de maquiagem, não tô a fim de nada. Tô malzona. Pronto. Aí vai chegando as mensagens. Hoje eu acordei assim, mas a hora que eu vi que sua mensagem, vi que você foi mesmo assim, eu fui também. E no outro dia eu acordo, gente, hoje eu amanheci me sentindo maravilhosa, linda, gata, já botei uma maquiagem, tô indo, tô indo. Essa sou eu. É as pessoas, a gente acorda assim, Pessoas são assim, né, Michele? né? E eu não boto lá lugares bonitos porque eu não visito lugares bonitos. Eu não tenho tempo. Eu não conheço os pontos turísticos ainda. O único tempo que eu tenho é dia de domingo. E eu pago renda do apartamento para usufruir do meu conforto, então eu fico em casa e tá tudo bem. Que legal. Muito bacana. Michele, eu costumo dizer sempre aqui no podcast que nós temos resultados, né? E nós corremos atrás deles. Então, tipo assim, hoje, vendo esse subir, né? Essa escalada, mesmo que as pessoas não conseguem enxergar o início aqui, estão vendo você só hoje com tantos seguidores. Achei tão interessante que eu estava conversando com uma das pessoas no evento que a gente estava, uma portuguesa, e ela falou para mim: Eu já vi essa mulher na televisão. Olha Bonitinha. que legal isso, que bacana. Isso é gratificante. Entende? Os resultados daquilo que você vai fazendo, daquilo que você vai construindo, ele é muito legal, ele é muito bacana. E eu não falo de grana, eu não falo de dinheiro. Dinheiro é muito bom. Viajar é maravilhoso. Ter as coisas é muito bom. Mas acho que tem também o lado que, poxa, você deve sentir muito bem. Quando você olha para a sua caminhada e a sua né, sobe, desce, subiu e desceu, é bom, né, essa coisa, poxa, tô aqui, fiz, tô fazendo, saí, tipo, tirei o sapato, andei descalço, coloquei tênis de novo, tô comprando uma bota boa. Você entende? Isso é muito bom, isso aí. Eu olho para as pessoas e vejo isso, meu, eu sinto orgulho. Assim, sabe, de ver a sua caminhada e de ver você falar que, poxa, olha, eu tenho momentos ruins, horríveis, que para mim é ruim, mas eu não posso parar. E isso, eu costumo dizer que é muito legal do nosso povo. Deixa eu te falar uma coisa, não sei se você já notou isso. O europeu, você pega 70 europeus, coloca eles ali todos. Você pode contar 5, eles já fizeram 3 coisas diferentes na vida deles. A gente, a gente já fez 1000 coisas, entende? Então, tipo, vai criando casca, vai te dando muita empatia, que você passou, você A esteve lá no gente Lar se dos Velhos. permite, né, Você esteve, colocar. exatamente, você esteve no. E é meu, acaba acontecendo. Você chega num lugar, a pessoa tá atendendo, você vê a dificuldade que ela tá tendo, como que você trata ela? Exato. E é isso. Assim, eu sempre. Meu pai, né? Eu lembro na minha infância, meu pai é o meu mentor espiritual. E eu lembro que eu era vista, né, como a rebelde da família, porque eu queria entender os porquês. Uhum. Então, eu sempre perguntei para o meu pai, questão de valores, princípios, esse diálogo eu sempre tive com ele. E eu sempre perguntei, falei assim, eu falava, pai, qual é a melhor forma de servir a Deus? Como que eu faço para realmente ser correta aos olhos de Deus? Não é dos irmãos da igreja, não, porque eu não gosto deles. É de Deus. E meu pai me respondeu assim: respeito. Respeito o próximo. Eu, como assim, pai? Respeito o próximo. É não xingar, não responder? Não, não. Respeita a escolha do próximo, Michele. Eu, mas e o ladrão? Problema dele. Mas e a pessoa que faz mal? Problema dele. Respeita a escolha dos outros. E você sabe o que que eu mais vejo nos ateus? Hum, Respeito. exato. E ele é ateu. Meu filho, por um tempo, foi ateu. Você tem ideia do que é para uma mãe nascida e crescida na congregação cristã no Brasil, que Vai acabar o viveu a mundo. vida toda de fé, de botar o pé no escuro sem ter chão, o seu filho chegar e falar assim: eu não acredito em Deus. Na intenção de me confrontar, assim, ó, de Uhum. queixo em pé. Ah,
Ele é filho da Michelle, né? Exato. Eu olhei nele e falei assim: "Você não acredita em Deus, meu filho?" "Não." Falei: "Tudo bem, eu respeito a sua decisão." Ele: "A senhora não vai brigar comigo?" Eu falei: "Não, filho, é a sua escolha. Você é um fruto de fé, porque a mamãe aqui não podia ter filho. Você é a prova viva disso. Mas se você quer acreditar nas estrelas, no Big Bang, sei lá o que que é esse negócio, ok, tá tudo bem, isso não muda quem eu sou e não muda quem você é para mim. Tá tudo bem. Você acredita em alguma coisa? Eu acredito no universo, então pronto. A questão é você não deixar de acreditar em alguma coisa. Se você pegar uma folhinha de uma árvore e falar assim, eu acredito nisso e é isso que me dá força para fazer, tá tudo bem. Você pode acreditar numa minhoca. Acredita em alguma coisa que para mim tá tudo bem. Eu só vou me preocupar se você desacreditar. E a pessoa, o ateu, mesmo que ele fale, eu não acredito em Deus, todos os ateus, todos, eles, o princípio deles são formados de onde? Da Bíblia, do primeiro livro escrito. Não roubar, não matar e etc. Alguém já colocou isso aí nele antes mesmo de ter uma Bíblia, se você quer saber. Exatamente. Então, assim, quando alguém fala assim, eu sou ateu, eu falo assim, você rouba? Não. Você mata? Não. Então você tem princípios? Tenho. Tá tudo bem. Acabou. Ótimo. Pronto, é isso. Importante. Então, voltando ao assunto do respeito, quando eu perguntei ao meu pai o que era servir a Deus, e ele falou, respeita as pessoas, ele falou, respeita, respeita a escolha do outro. Quando você respeita, você ama o próximo. E ponto. Aí me veio, né, a questão da aceitação. Pai, mas eu não aceito o erro. Ele falou assim, Michelle, entenda a diferença entre respeitar e aceitar. Quando você respeita, você não traz para sua vida a escolha do outro. Quando você respeita e aceita, você acolhe a decisão da pessoa. Então, cuidado com o que você aceita para sua vida. Hum. E quando você julga o erro do outro, a salvação é individual, mas a condenação é contagiosa. Quando você julga a escolha do outro, você se carrega junto para a condenação dele. Então, presta atenção. Então, foi o maior ensinamento que eu tive na minha vida. Então, as pessoas ao meu redor podem fazer o que elas quiserem. A escolha é delas, não é minha. E sou eu que escolho ficar perto ou não. Ou não. Simples, né? Simples, bem simples. Tá bom. Olha, deixa eu entrar num lado assim mais que eu acho interessante, assim, sabe? A gente ter essa opinião das pessoas. O que te mais falta no seu país? Minha família. Eu senti saudade até do que eu sentia raiva. Eu sinto falta da minha família, porque a minha família é muito unida. Não tem fofoca na minha família. Eu tenho um grupo de família que não tem briga, você acredita? Nunca teve. Não tem fofoca, ninguém fala da vida do outro. Então, minha família é diferente. Não tem a tia que fica fazendo fofoca do sobrinho, isso, aquilo outro. Não tem nada disso. Então, eu sinto falta da minha família, porque a minha família tem paz. E eu sinto falta dessa paz. Entendi. O que mais te dá prazer, ou o que mais, o que é melhor, assim, o que é bom pra você estar fora do Brasil? Liberdade. Eu me sinto livre. A liberdade. A decisão é minha. Eu, todos os dias que eu saio de casa, eu respiro, dou uma olhadinha assim, falo, caramba, eu tô aqui porque eu quero. Entendi. O que eu vou te perguntar parece o óbvio, mas o óbvio Nunca não é é óbvio. visto diferentes, né? A Michelle que veio lá atrás pra cá é a mesma? Não. Nesse ponto eu acho que eu sou bipolar. Cada hora eu tô de um jeito. Mas nunca a mesma. Brincadeiras à parte. Não, não. Eu me tornei uma pessoa muito mais incrível. Porque eu sempre me julguei incrível no sentido de pensar no próximo. E isso foi uma coisa que sempre me prejudicou. Eu sempre me anulei para cuidar do outro. E estar aqui foi também para cuidar disso. Então, não. Eu vim para cá para realmente pegar uma marreta e marretar a Michelle todo dia.
Então eu não aceito dormir a mesma pessoa. Não aceito mesmo. Eu vivo em constante briga, mas briga mesmo, eu brigo de verdade comigo. Eu brigo. Tem dia que eu olho no espelho e brigo comigo, eu choro, eu me xingo, eu falo. E antes de dormir, tem vezes que eu chego a dar uns 2 tapinhas na cara e falo, acorda, minha filha. Acorda porque não tá dando desse jeito. Não, não sou a mesma. Você conhece o médico Augusto Cury? Ah, eu tenho cursos dele. Inclusive, posso indicar um para as mulheres, que é maravilhoso. É um curso barato, mas de um valor inestimável. É, eu sou Mulheres Brilhantes. Mulheres Brilhantes? Mulheres Brilhantes. Comprem esse curso. São áudios curtos, de 15, Uhum. 16 minutos, mas de muito impacto. É incrível esse curso dele. Me É, ajudou muito. eu toquei no assunto porque ele fala, né, dessa poder, né, da gente entender as nossas emoções, você cuidar delas, trabalhá-las. Eu acho isso incrível o jeito que ele aborda isso e como você falou de tudo isso, na hora veio ele assim, sabe, falando, olha, toma cuidado, a sua mente, ela mente pra você, Sim, né? Olha, a sua emoção, ela é uma criança. é uma coisa que eu me permiti sentir, né? E eu procuro passar ao máximo de pessoas possíveis. Quando a gente, principalmente para quem sai do país e chega, a gente vive um luto, né? Então, a gente fica oprimindo o que a gente sente. A Uhum. saudade. Nas primeiras noites, eu acordava de madrugada, eu falava assim: não, eu tô sonhando, eu não tô em Portugal, eu tô em casa. Amanhã meu pai vai passar aqui trazendo o meu chuchu, o meu irmão vai passar para me dar um abraço, o outro só vai falar: me vim te ver, e a minha mãe vai ligar falando que fez carne moída com chuchu para mim. Tá tudo bem. E de repente eu senti o cheiro do quarto. Aí Eu já. acordava e falava assim: eu tô nesse Portugal. Eu tô aqui. E eu acordava, respirava ofegante e falava assim: Deus, eu tô aqui. Eu não vou ver meu pai amanhã, eu não vou ver minha família. E até eu entender que eu podia sentir isso, que eu tinha esse direito, doía muito mais. Hum. Então hoje não, hoje eu falo, você pode sentir tudo o que você quiser sentir, raiva, ódio, tristeza, orgulho, tudo, inveja. A questão é o que você faz com esses Hum. sentimentos. Então tem dia que eu quero sentir raiva, eu sinto, eu sinto. Tem dia que eu tô com inveja, eu tô, mas aí depois eu, calma, respira, vamos administrar isso e pronto, tá tudo bem. É tão interessante que os sentimentos, eles estão sempre aí. Nós somos feitos de É, sentimentos, gente. totalmente. Então por que que a gente oprime? Nada melhor, a gente não resolve o que a gente não conhece. Não conseguimos resolver algo que a gente não conhece. Você Isso é legal, consegue hein? resolver Isso é alguma coisa que legal. você não conhece? Isso é bacana. Se Nós alguém não falar, eu resolvemos tenho um nada ainda. problema, resolve pra mim? Qual é a primeira pergunta? Qual? Qual é o problema? Então, se eu não entendo, eu não percebo o que eu tô sentindo, como é que eu vou resolver? Ah, eu tô com raiva. Raiva do quê? Não, é raiva de quem? Ok. Por que que você tá com raiva de quem? Ah, porque ele fez isso, isso, isso. Então tá. Ele fez por quê? E você vai no porquê. E você vai no porquê. De repente você fala: caramba, tá tudo bem, já passou. Por quê? Porque você entendeu. Você se permitiu. Agora você fala: eu tô com raiva. Não, não posso sentir raiva. Vai brotar de novo. Qual que é o sentimento que você tem hoje, como imigrante, assim, de onde você vive? De Portugal, por exemplo. O sentimento que você diz. O que que você sente por Portugal, por exemplo? Ah, eu sinto muita gratidão. Muito. Eu fui tão bem acolhida, eu sou tão bem acolhida, sabe? Eu não tenho problema com isso. Então, eu sei, meu ex, por exemplo, ele foi muito humilhado no trabalho dele. Eu vi um homem da minha altura, mas desse tamanho de puro músculo, chorar, perder autoridade, perder identidade de humilhação. Ele sofreu, sofreu demais. E eu não tive esse desprazer, né? E então, assim, eu tenho muita gratidão. E ver, né, a pessoa que eu amava ali chegar em casa sem autoridade porque estava passando por isso,
me doeu imenso, Uhum. né? E eu acho que ele não tem o mesmo sentimento, às vezes a gente conversava sobre isso, do que ele sentia, que a visão dele é diferente da Uhum. minha por causa desse sentimento. E como eu não passei por isso, eu posso dizer que unicamente de mim o meu sentimento é de gratidão, porque eu estou, né, onde eu desejei estar, fazendo o que eu queria fazer, e eu tenho ao meu lado pessoas que eu escolhi ter. Então, para mim, tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo ótimo. Não tenho o que reclamar de nada, nada. Mesmo o CEF lá ter demorado 1 ano em entregar minha carteirinha, que Nossa senhora. O estava pr CEF é. estava pronta lá a minha residência, né. O funcionário foi embora e esqueceu de mim, ela ficou lá 1 ano, como se não fosse fazer falta para mim. Então, mas tá tudo bem, chegou. Na hora certa que eu precisava vir para Paris com eles. Pronto, chegou, tá tudo bem. Então, mesmo com todos os tropeços, eu não tenho outra palavra para definir a não ser gratidão, porque eu escolhi isso. Legal. Muito legal isso. A gente aprende muito, sabe, com o passar do tempo aqui. E com vivências, com histórias, com dificuldades. E, claro, dentro dessas histórias, né, dificuldades, acertos, erros, a gente aprende muito. E a ideia, Michele, sempre desse podcast, é a gente trazer para as pessoas, dar voz a essas histórias, essas vivências, e assim, mostrar para as pessoas, meu, olha, tem gente que às vezes me encontra assim, cara, eu me identifiquei muito com a história de fulano de tal, porque eu passei a mesma coisa e não sabia que pessoas passavam exatamente aquilo que eu passei também. Essa coisa das pessoas esconderem, né, o processo. Uhum. Tem muita gente que fala, em rede social, você quer o sucesso do outro, mas você não acompanha o processo, você não sabe o que ele passa. A pessoa, ela mostra o que ela passa, pelo menos? É, Não. dá Então tem aquela essa maquiada, fantasia, né, em tudo exato. isso. Não, maqueia com reboco mesmo, entendeu? É aquela coisa de estar passando fome, mas ir lá na praia tirar foto com chinelinho de marca. Então você não pode cobrar aquilo que você não faz. Então, tem muito dessa coisa. As pessoas cobram muito, falar, você tem que ver o processo. Tá, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando fala isso para os outros. Você vê o processo da pessoa? Não, a pessoa mostra o processo dela. Então, é muito importante, né, pessoas que estão ouvindo isso, começar a olhar ali no Insta, que é a nossa maior parte de entretenimento é ali, Uhum, né? Quem é que você segue? São pessoas reais? A gente tem que ter a pessoa aqui que a gente quer ser como, quer ter, e uhum. que mostra esse processo, e a gente tem que ter a pessoa que mostra a dor. A gente tem que ter os dois. Porque aqui eu sei a casa que eu quero conquistar. Mas de cá eu tenho a pessoa que é como eu, que está lutando e ralando para também chegar aqui. É igual as pessoas falam, Michelle, você tem um corpo lindo, o que que você faz? Passo vontade de comer e treino, eu não passo fome. Quem faz dieta não passa fome, passa vontade de De comer. comer coisas. É diferente. Eu quero perder só a barriga, faz lipo. Pronto. Simples. É simples. A partir do momento em que você realmente escolhe, tudo é escolha. Eu vou escolher quem eu sigo, então eu vou parar de me comparar. Tem pessoas, atletas, que eu sigo, algumas eu seguia, que mesmo eu tendo consciência do processo delas, me gerava comparação, Uhum. me fazia mal. Na hora, parei de seguir. Quando eu me sentir pronto, eu vou lá e te acho de novo. Simples. Hum, tá Muitas tudo. pessoas que eu admiro, nossa, cara, essa pessoa tem uma mentalidade tão bacana. Será que ela tá vendendo mentira? Eu tiro o meu tempo, primeira postagem dela do Instagram. Eu vou lá embaixo. Quem foi? Quem foi? Como conseguiu? Gostei do processo. Essa é real. Tá ali. É isso que eu quero. Notificação ativada. Do contrário, paro de seguir. Parem de seguir fantasia. Parem. Procura realidade. Né? Igual o Adrian, que me indicou a mentoria, né? O treinamento que a gente veio fazer. Eu fui lá. Quem são as pessoas? Deixa eu ver. Gostei. Aí, né, os stories tudo montadinho. Vamos ver quem são as pessoas. São pessoas reais. Totalmente reais. Ok, é aqui que eu quero estar. Então é isso. Agora posta lá, ver lá uma foto photoshopada, um corpo bonito. Ai, toma pílula tal, toma. Vai tomar vergonha na cara, filha. Não vai resolver. Pronto. Funciona. Tá ok. Michele,
Vamos acabar aqui, Vamos. tá bom? Lembra o que eu te falei no começo? Quando você. Quanto tempo tá Veja, dando de foi. vídeo aí? Você entende? É, eu gosto sempre de perguntar isso para as pessoas, porque assim, aí a gente sempre toca real para as pessoas, assim. Vamos supor que você tem uma amiga lá no Brasil que, por N motivos da vida, quer sair. Te liga, Michele, ó, quero sair, sei lá, quero sair do Brasil. Que você responde para essa pessoa? Por quê? Por que você quer sair? São pouquíssimas pessoas que conversam comigo sobre isso. Porque eu realmente jogo a real. Você quer vir porque você quer realmente mudar de vida ou porque você quer fugir de você? Porque sinto muito. A sua mala tá vindo dentro de você. Você já assistiu algum podcast meu? Não, não Porque eu, assisti. porque nós temos a mesma resposta. Não Qual que é o assisti. motivo? Você quer sair daí por quê? É o motivo. Documento você consegue. Moradia você consegue. Trabalho você consegue. Ostentar você consegue, depende do caminho. Eu falo tudo mesmo. Se você quiser ostentar em um mês, tem a profissão certa que você consegue. Se você quiser ir para Dubai rapidinho, você consegue. Tudo você consegue. Qual é o seu porquê? Ah, porque eu tô com depressão. Ok, já venha com a terapia marcada, vai piorar. Ah, eu quero sair de um relacionamento abusivo. Vem que eu posso te ajudar. Entendeu? Então, assim, qualquer pessoa que me pergunte ou que me fale em qualquer circunstância, de qualquer tipo de mudança, é por quê? E só antes de finalizar, eu quero aproveitar essa oportunidade de comunicação para convidar mulheres que já passaram ou que estão passando por qualquer nível de relacionamento abusivo, que eu fui uma vítima de relacionamento abusivo. A audição que eu perdi foi referente a isso, que eu estou totalmente de braços abertos, ouvidos abertos, para poder ouvir, mesmo que seja em silêncio, porque muitas não querem ouvir, para aconselhar, para fazer o que for preciso fazer, que tiver no meu alcance, claro. Sintam-se à vontade para me adicionar no Instagram, para me procurar, para conversar, porque vocês não estão sozinhas. Tem muitas mulheres que conseguiram e outras que ainda decidem ficar onde está e tá tudo bem, mas vocês não estão sozinhos. Me procurem que eu tô aqui. Legal. Nada melhor do que alguém que já passou por aquilo que você passa para poder te entender, Exatamente. né? Isso é muito importante. Essa coisa de, tipo assim, você querer consolar alguém ou querer ajudar alguém sem saber qual que é exatamente a dor dele, isso é muito difícil. Porque eu me coloquei uma vez numa situação em que eu entendi o que a outra pessoa tá sentindo, porque eu tinha passado pela mesma coisa. E a única coisa que eu consegui fazer com aquela pessoa é o que eu queria. Dar um abraço, acabou. Exatamente. Entendendo? Aí eu posso ter 1000 palavras, pode ser o melhor palestrante, pode ter uma oratória maravilhosa. Hum. Não vale de nada. Uma frasezinha que a gente tem um hábito, né, de iniciar uma conversa com as pessoas, se a gente troca, muda o dia da pessoa. Fica a dica. Ao invés de falar tudo bem, fala como você se sente. Cara, muda o dia da pessoa. A pessoa pode responder tudo bem, mas muda, ela vai internamente, fala, caramba, alguém perguntou como eu me sinto. É a mesma sensação de alguém perguntar, quem é você? Então, sempre que alguém vem falar comigo, se eu consigo, eu tô com energia para ouvir, eu pergunto Uhum. como ela se sente. Se eu não tô, eu perguntar tudo bem. É, também tem isso, né? Tem isso O também. outro lado também tá Aham, tem ativo, dia né? que eu não quero saber de nada, não. Que bacana. Poxa, Michele, de verdade mesmo, obrigado Eu por que esse agradeço a momento. oportunidade. É sempre bom, eu repito, assim, é sempre bom eu trazer essas histórias, assim, sabe? Gente que vem, que senta, a gente troca uma ideia, a gente passa a realidade, a gente passa as nossas dores, a gente passa as nossas lutas, a gente passa também os nossos êxitos, as conquistas, o como é bom, né? Sentir isso, ter as coisas de uma maneira muito bacana. Isso é maravilhoso. É muito bom a gente partilhar isso com as Ou pessoas. ressignificar, né? Exatamente. E assim, é o que eu falo sempre.
tem alguém, sei lá, na Ucrânia vendo o seu podcast e entendendo isso, fala assim, cara, é isso, entende? A gente nunca sabe. É muito legal estar aqui, é muito bom aprender em vários momentos, assim, me colocar no mesmo lugar, entender a sua dor, porque foi a minha em Exatamente. algum momento, É tá isso. entendendo? E a gente vai compartilhando, vai criando uma rede, né? Esse network que vai se fazendo, entendeu? Enfim, obrigado mesmo de coração por você Eu que participar. agradeço essa imensa Qual que é o seu oportunidade. Instagram? É Michele, com 2 L's, Uhum. Ferreira, underline, como que fala underline em português e francês? Em português é underscore, Isso. em 2 francês As. é trait du bas. Ah, não, tem de tudo. É esse negócio, é o tracinho lá embaixo. É isso aí, é É exatamente isso que Michele eu falei, Ferreira, o tracinho literalmente. lá embaixo e 2 A. Tá bom, a gente vai colocar depois Ok. aqui para o pessoal ver e a minha galera que me acompanha vai te seguir também e, enfim, a gente vai se conectando É pessoas, uma vai troca. ligando, exatamente. Vamos aprender. De coração mesmo, muito obrigado. E você que tá ouvindo a gente, você que tá vendo, você que acompanha a gente, nós temos sempre aqui histórias reais. E eu não posso deixar de dizer parabéns. Parabéns por você criar esse cantinho aqui para a gente poder partilhar, para a gente poder falar verdades que doem, por a gente poder compartilhar conquistas pequenas, mas que têm uma preciosidade indescritível. E eu sou grata por sua vida, por suas escolhas, por você estar aqui e por você não desistir disso, por ter dado clique. Gratidão. Que isso contagie outras pessoas para que façam o mesmo ou que façam qualquer coisa. Gratidão por ser um instrumento. Obrigado, A sua voz é um instrumento. obrigado. Começando a entender isso aí. Exatamente. Obrigado mesmo. Bom, pessoal, mais uma história, mais uma lição. Chega a ser uma lição de vida, poxa, é muito interessante. Mais uma pessoa, mais um brasileiro que sai, que vem com as suas dores, com as suas dificuldades, com suas crenças e vai se reconstruindo e vai se refazendo e vai chegando em algum lugar. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Como eu sempre falo aqui, estar desse lado aqui me modifica mais ainda. Te Obrigado mesmo. enriquece. Obrigado.